Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada esta que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, em todas as raças e também nos 2 sexos. Então, hoje, estamos tendo o privilégio de conhecer a doutrina espírita, que é a síntese das leis que regem o universo, pelo menos para o nosso planeta na sua condição atual, e isso nos ajuda a, como bons jardineiros, erradicar do nosso coração nossos vícios e defeitos, porque são eles que impedem a conquista da felicidade. Então, hoje é segunda-feira, vamos arregaçar as mangas e buscar retirar algum vício e defeito do nosso coração. E para que isso tenha sucesso, nós precisamos de um apoio. E nada melhor do que ouvir a palavra de Jesus através de João, que era o discípulo amado, que diz o seguinte: Jesus: assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Claro que aqui Jesus está lembrando que ele foi enviado de Deus e que estava enviando os seus discípulos ao mundo. É interessante esta colocação de Jesus, porque todos nós, mais dia menos dia, vamos ter o nosso encontro com ele nas portas de Damasco. Porque todos nós, como espíritos, vamos evoluir e vai chegar um dia em que nós vamos compreender que o Evangelho de Jesus não é nada mais, nada menos do que a síntese das leis que regem o universo e que nos pede basicamente que amemos a Deus e amemos ao nosso próximo. Então, alguns já foram chamados, outros serão. E aí, o que nós temos que fazer? Quem não foi chamado, pode aguardar e já ir trabalhando o seu coração, o seu espírito, para quando vier o chamado, se encontrar pronto para o trabalho. E então, Jesus recorda que renovou o coração dos apóstolos para que pudessem arar o campo do mundo para servi-lo. Ele nos colocou que nós devemos ensinar o bom caminho e também que precisamos agir de acordo com os princípios elevados que ele apregoou. E normalmente acontece o quê? Nós pregamos, ditamos diretrizes nobres para os outros, nós esquecemos de colocá-las em prática, não é assim? Tem até um ditado que diz: faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Só que, se quisermos chegar à tão sonhada felicidade, é claro que nós precisamos ter algo chamado coerência, ou seja, pensamento e ação têm que ser iguais. Não adianta eu pensar o bem e praticar o mal. Eu tenho que pensar o bem e praticar o bem. A partir do momento que nós começamos a compreender as leis que regem o universo, tanto o material quanto o espiritual, é claro que nós precisamos cumpri-las. Porque a partir do momento em que nós conhecemos os ensinos de Jesus, e todos nós já conhecemos, todos nós sabemos o que é certo, o que é errado. E aí, quando nós colocamos em prática, ótimo, excelente, estamos galgando um degrau
na nossa evolução e vamos chegar na pátria espiritual numa situação melhor que quando de lá saímos. Mas, se ao contrário, compreendemos as leis morais e não as colocamos em prática, nós a burlamos. Eu sempre digo que todos nós tem, no mínimo, 2 testemunhos daquilo que nós fazemos, tanto de bom quanto de ruim. Por que 2? Você vai me perguntar por quê? O primeiro testemunho dos nossos atos é a nossa consciência. E lá é onde estão escritas as leis morais, nós sabemos o que é certo e o que é errado. E tem alguém acima de nós, que é Deus, que um dos seus atributos é ser onipresente, ou seja, Deus está em todos os lugares. Não existe lugar onde Deus não esteja. Então, Ele também sabe, conhece melhor do que nós o nosso pensamento e conhece também melhor do que nós os nossos atos. Só que, como Deus é fora do tempo, para Deus não existe passado, presente e futuro, Ele sabe que um dia, cansados de sofrer, nós vamos nos render e colocar em prática as leis divinas. Só que ele também sabe quanto tempo isso vai demorar. E nós, em função da nossa pequenez, da nossa pequena evolução, nós não sabemos quantas dificuldades teremos pela frente ainda. Porque, normalmente, nós nos preocupamos com o dia de hoje. Tem até um ditado latino que representa isso muito bem. Carpe diem, ou seja, viva o dia. Porque, muitas vezes, enganados em relação à sobrevivência do espírito, acreditando que tudo é matéria, que morreu, sumiu, evaporou-se, não existe mais nada depois da morte. Quando isso acontece conosco e nós retornamos à pátria espiritual, nós nos damos conta dos erros e do tempo desperdiçado. Então, minha dica é, nesta semana, não vamos desperdiçar o nosso tempo com coisas materiais. Vamos nos preocupar com a nossa parte espiritual. Por exemplo, dicas fáceis. Perdoar alguém que nos critica, alguém que nos faz o mal. Não criticar. Nós temos sempre o hábito de criticar as pessoas, de ver sempre o ponto escuro naquele lençol branco, não é assim? Outra coisa que nós fazemos também, que desperdiça o nosso tempo, é disputar inutilmente. E outra coisa que precisamos fazer também é não condenar. E o que precisamos de auxílio? Pois é, tem 2 coisas que nós podemos fazer que nos auxiliam muito, que é oração, que nos liga a Deus e aos bons espíritos, e vigiar o nosso pensamento para ter nele sempre coisas boas e positivas. Fazendo isso, com certeza a nossa semana será bem melhor do que na semana passada. Pense nisso, uma boa semana e até a próxima reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.